Olá, meu nome é Ana Bia Neves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fascismo do governante da Itália de 1922 até 1943, Benito Mussolini. Bom, eu já quero deixar aqui adiantadas as minhas desculpas, adiantadas não, na verdade bem atrasadas, porque eu tô há um bom tempo sem postar e eu havia prometido a mim mesma e em milhares de outros vídeos aqui que haveria uma certa constância na postagem. Porém, a vida de universitária tá acabando comigo. Mas vamos ignorar isso e vamos direto pro vídeo. Há alguns meses atrás, na verdade, aproximadamente 2 anos atrás, eu postei aqui no canal um vídeo sobre de Benito Mussolini e recentemente, acho que uns 2 meses atrás, ele recebeu um tanto de visualizações e comentários. Alguns comentários eu tive que excluir porque subitamente, do nada, do além, surgiu uma galera pra detonar o vídeo, uma galera pra elogiar o vídeo. E bom, eu fiquei um pouquinho assustada e pra aproveitar essa leva eu pensei, por que não falar um pouquinho mais sobre esse tema que... Cachorro arranhando a porta, peraí. Enfim, eu pensei, por que não falar mais sobre esse tema que, bom, ele ficou mais em evidência no Brasil, acho que em 2018 que o tema vem... A palavra fascismo vem sido usada de forma muito leviana e também de maneira muito constante. Digamos que por causa do neofascismo brasileiro, né? Mas tem uma origem, tem a sua ascensão e eu vou falar um pouquinho sobre. Em outubro de 1922, uma tempestade se formou sobre a Itália. Era uma mistura de descontentamento, juntou o populismo com uma grande onda de violência. Nacionalismo, populismo e violência foi a misturinha que levou a esse movimento que envolveu rapidamente toda a Itália e depois chegou a afetar todas as nações do globo terrestre de alguma maneira. O líder do movimento italiano já havia acumulado grandes seguidores. Ele era, de certa forma, endeusado entre eles. Ele e seus seguidores pediam, exigiam que o governo entregasse o poder. Citando Benito, estamos no ponto em que a flecha é disparada ou a corda tensa do arco quebra. Nosso programa é simples. Queremos governar a Itália. Disse ele durante um discurso em um comício em Nápoles, em 24 de outubro daquele ano. Ele disse aos simpatizantes que se o governo não os desse o poder, eles deveriam marchar sobre Roma. E cumprindo o que ele havia dito, 4 dias depois, ocorreu a tão famosa Marcha sobre Roma, deixando uma marca de destruição por onde passavam. E logo, Benito Mussolini assumiu o poder da Itália. Mas agora, de onde vem a palavra fascismo? Vou falar um pouquinho sobre a etimologia. Deriva-se de uma palavra que vem da Roma Antiga. A palavra fasces, que se referia a uma arma que consistia em um feixe de varas de madeira, às vezes em torno de um machado, e era usado pelas autoridades romanas para punir os malfeitores. Os fasces passaram a representar a autoridade do Estado. Bom, e no século XIX, os italianos passaram a utilizar a palavra fasces para os grupos políticos que eram unidos por objetivos em comum. Mussolini estava cada vez mais convencido de que a Itália não deveria se organizar em torno de algum partido político ou linhas de classe social,
mas sim em torno de uma grande, forte identidade nacionalista, tendo a pátria como ideal maior, como a força que os movesse. Ele acreditava que a Itália precisava de uma limpeza para voltar à sua forma pura, e que somente um ditador impiedoso e energético poderia fazer isso. E bom, quem melhor para isso do que ele mesmo? Benito não estava sozinho. Muitos estavam completamente infelizes, desagradados com o Tratado de Versalhes, que dividiu e deu pouca terra para a Itália por se tratar de uma das nações agressoras. E, bom, a Itália, né, meus amores, que, para quem não sabe, estava lá envolvida na Primeira Guerra Mundial, que eu acho que é um pouquinho mais abafada atualmente na história, porque a gente tende a falar mais da Segunda, né? Mas no final da Primeira Guerra Mundial houve um tratado e, bom, a Alemanha também saiu punida aí. E, enfim, o Tratado de Versalhes corroborou para que os italianos ficassem com esse sentimento de, não sei, talvez de desamparo, e ficaram furiosos. E viram no Mussolini uma imagem de que poderia ser o salvador da pátria, uma espécie de Messias, talvez. Em 1919, Mussolini fundou um movimento paramilitar que ele chamou de, cadê? Fasces Italianos de Combate, um sucessor de Fasces de Ação Revolucionária. Esse esquadrão era focado em combate e visava mobilizar veteranos da guerra experimentados que poderiam devolver a vitória à Itália. Ele buscava traduzir o descontentamento da população em um sucesso político. No entanto, o partido sofreu uma derrota humilhante nas eleições parlamentares daquele ano. Para vocês terem uma ideia, o Partido Socialista recebeu um total de 1.800.000, enquanto o partido liderado pelos já fascistas recebeu um total de 2.420 votos. E o Partido Socialista? Bom, em resposta, ficaram encantados com a derrota, com uma derrota desse tamanho. Eles realizaram um funeral falso em sua homenagem. Ai, ai. Mas Benito, que não era bobo, logo começou a buscar outros grupos que também estavam descontentes com a situação da Itália. Ele começou a cortejar os grupos que estavam em desacordo com os socialistas, os industriais e empresários. Eles temiam greves e desacelerações. Proprietários rurais que temiam perder suas terras e, bom, membros de partidos que temiam a crescente socialista. Com novos e poderosos aliados, os chamados camisas negras passaram a receber um financiamento, o que ajudou na crescente fascista da Itália. O ano de 1920 foi cruel. Os camisas negras passaram a aterrorizar socialistas e inimigos pessoais de Mussolini. Passeavam pelas ruas espancando e até mesmo aqueles que os desagradavam. Na realidade, Benito controlava apenas uma fração da milícia, mas ele sustentava tudo isso com uma imagem forte e palavras duras. E dava alguns exemplos. Então, bom, quando alguém mostrava... Bom, muitas pessoas mostravam publicamente o desagrado com ele. No entanto, ele usava alguns de exemplo para sustentar essa imagem e passar
passaram a impressão de que ele controlava tudo, de que estava mais à frente do que ele realmente estava. Era conhecido como Il Duce, o Duque. Com uma retórica impecável e certo charme, ele passou a seduzir a Itália. Ao longo dos anos, Mussolini aumentou seu próprio poder, ao mesmo tempo em que detonou com os direitos civis. Ele também formou um estado policial propagandístico. Mas Mussolini não focou somente na área interna da Itália. As ambições imperiais dele levaram a ocupar a ilha grega de Corfo, invadir a Etiópia e a aliança com a Alemanha nazista, resultando de milhares de italianos durante o conhecido Holocausto. Eu vou enumerar aqui algumas das características do fascismo clássico, que eu acredito que seja o que a gente aprende na escola, no ensino médio, ou às vezes no ensino fundamental. Não sei, não sei. O fascismo possuía um sistema unipartidário, no qual apenas o próprio partido fascista tinha direito à atuação no sistema político nacional. Havia o culto ao líder como forma de colocá-lo como a única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. E que destino é esse, né, gente? 3. Desprezo pelos valores liberais, nos quais estão inclusas as liberdades individuais e a democracia representativa. 4. Desprezo por valores coletivistas, como o socialismo, comunismo e o anarquismo. 5. O desejo de expansão imperialista, baseada na ideia de domínios de povos mais fracos. Bom, como eles eram abraçados a essa ideia muito nacionalista, eles tinham na cabeça de que eles eram os mais fortes, os melhores e... Então, todo o resto deveria ser dominado pela Itália. 6. Vitimização de certos grupos da sociedade ou de um povo com o objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo, como o ocorrido com os judeus durante o período de maior ação nazifascista. 7. Uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que esses eram incapazes de combater crises e levar a nação à prosperidade. 8. Exaltação dos valores tradicionais, em detrimento de valores considerados modernos. 9. Mobilização das massas. E 10. Controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, política e até mesmo à cultura. Não é segredo para ninguém que o regime fascista ceifou milhares de vidas. A perseguição pelos judeus na Itália começou em 1938, após a imposição de leis por Mussolini. Cerca de 7.000 judeus italianos foram deportados durante a ocupação do país por tropas alemãs, e 5.910 tiveram suas vidas ceifadas logo em seguida. Richard Bosworth, biógrafo de Mussolini, estima que pelo menos 1 milhão de pessoas faleceram por causa das políticas do ditador. Foram líbios, etíopes, habitantes da ex-Iugoslávia e, depois de 1943, ano em que o regime terminou, milhares de judeus italianos. Enfim, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse período macabro da história. E, bom, a melhor forma de termos um bom futuro e fazermos boas escolhas políticas
e boas escolhas no geral no dia a dia é conhecendo a história que antecedeu os dias atuais. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Se você gosta de história, true crime, rotina, se inscreva aqui e ative o sininho que eu vou estar postando. Dá uma olhadinha nos vídeos antigos também, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso. Eu aceito sugestões de temas para os próximos vídeos. Eu já tô aqui, ó, na cabeça, porque comentaram no vídeo que explodiu. E eu queria mandar um beijinho para todos os seres mal amados que comentaram ameaças e acham que internet é terra sem lei. Gente, pelo amor de Deus, vocês comentaram coisas absurdas no vídeo de uma menina de 17 anos. No vídeo eu tinha 17 anos e eu estava apenas comentando fatos. Enfim, é isso. Um beijo, fiquem com Deus.